Olá, pessoal, boa noite a todos. Começando agora a audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão 2026, PELOA 2026, né? Relativa à subprefeitura da Capela do Socorro. Nós estamos com o calendário passando pelas 32 subprefeituras. Desde a semana passada nós iniciamos esse calendário, estamos mais ou menos na metade dele, e hoje é a vez da subprefeitura da Capela do Socorro, aqui nessa noite. Eu sou o Wilson Cabral, sou servidor de carreira da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, que é a que está por trás do acompanhamento do Orçamento Cidadão. Aqui comigo também estão o Daniel Garcia, também servidor que faz todo o acompanhamento desse processo, e dois tradutores de Libras, eu e o Felipe, que está na tela agora, fazendo toda a tradução. Eu vou passar alguns avisos, alguns lembretes de como vai se dar um andamento, a condução aqui da audiência hoje, e aí vai ficar mais claro o que nos espera pela frente, né? Eu vou compartilhar minha tela com a apresentação já. Caso vocês tenham problemas com áudio, com vídeo, não me enxergam, não me ouvem, por favor, nos avisem. A gente tenta resolver esse problema tão logo seja possível. Bom, aqui a gente estrutura essa audiência em quatro partes. Uma parte inicial para abertura, eu explico mais ou menos o funcionamento da audiência em si. A gente apresenta as análises feitas pelas secretarias, pelos órgãos responsáveis. Em seguida, nós abrimos um espaço para fala dos munícipes, cidadãos em geral que querem utilizar o espaço para dúvidas, críticas, queixas, né? E ao final a gente abre um espaço de resposta para aqueles órgãos que queiram utilizar esses espaços, para um contato mais próximo com alguma queixa específica, né? E a gente encerra a audiência em seguida. A gente tem 3 horas previstas de duração aqui para o evento de hoje. Começando agora, nós estamos um pouquinho atrasados, né? 6h43, mas a ideia é que a gente encerre a audiência às 9h30 da noite, às 21h30. Tem acabado um pouco mais cedo que isso, mas é o nosso horário limite, digamos assim, né? Algumas orientações gerais que a gente sempre faz. O espaço de fala, como eu falei lá na frente, no final da audiência, nós destinamos 3 minutos de fala a cada inscrito, a cada munícipe que queira utilizar seu espaço. A gente pede que seja bastante respeitado isso. É, da nossa parte também, a gente tenta utilizar o bom senso também, não interromper o munícipe, dar esse espaço da melhor forma possível. E a gente pede o respeito a esse tempo, que não estoure tanto esse limite, né? Diferente de outros anos que a gente fazia, a gente pede só que levante a mão. Aqui tem uma mãozinha, né, nas ferramentas aqui do Teams. Aperte essa mãozinha e aí a gente vai entender que vocês querem fazer utilizar o espaço da fala, tá? Como eu falei, nós temos tradução de Libras aqui simultânea. E, como eu falei também no começo, a audiência está sendo gravada, ela vai ficar disponível na página da Secretaria da Fazenda, a página de SF, lá no YouTube. Nós demoramos mais ou menos um dia, a partir de amanhã, acredito eu que já estará disponível o vídeo aqui da audiência de hoje. Todos os vídeos, todas as audiências até hoje já estão disponíveis nessa página da Secretaria da Fazenda lá no YouTube. Aqui já entrando um pouco na apresentação, eu vou falar um pouco como se dá o processo do Orçamento Cidadão, as etapas, o que a gente passou desde o início do ano, e vai ficar mais claro como está sendo feito a condução desse processo, né? Aqui na tela é um calendário que nós estamos cumprindo em relação às 32 subprefeituras. Nós começamos no dia 6, segunda-feira passada, da semana passada, com a Sé, e vamos passando pelas 32 subprefeituras até a última subprefeitura, que é a Sapopemba, no dia 3 de novembro. No dia 6, nós fazemos uma audiência de encerramento, também com outros instrumentos de participação, outros instrumentos de planejamento, o programa de metas, o PPA, enfim, a PELOA, de uma forma um pouco mais abrangente em cima desses outros instrumentos.
que seria uma audiência de encerramento do ciclo desse calendário todo, né? O formato é sempre nesse aqui que nós estamos aqui agora, início 6:30 da tarde, término 9:30 da noite. São realizadas duas audiências por noite, né? Duas subprefeituras por noite. Especificamente hoje, dia 16, né? 16 de outubro, nós estamos aqui com a capela e também sendo realizada agora a audiência do São Miguel Paulista, sempre nesse formato online, virtual. A gente recebe algumas queixas em cima desse formato online, em cima da questão da dificuldade de acesso, né? Mas é um evento com um número grande de participantes, de representantes dos órgãos, das subprefeituras, e seria bem difícil a gente fazer a condução desse evento todo, estruturar esse evento todo presencialmente, né? Diria que até quase impossível juntar esse número todo de pessoas nesse horário, com as disponibilidades que cada um tem. Então, a gente opta por esse formato online virtual, como forma de a gente facilitar o ingresso de todo mundo, e munícipes e interessados em geral também entram nessa ideia, né? Dois sites são bem importantes nesse ciclo, nesse calendário do Orçamento Cidadão. O primeiro é o Participe Mais, que é um site especificamente criado para esse tipo de demanda, para esse tipo de acompanhamento. Todo o histórico do Orçamento Cidadão está contido nesse site, é o site da esquerda, né? Participe Mais. E as etapas de acompanhamento dele durante o ano também são concentradas nele, né? Desde a recepção das propostas lá no início do ano, até a votação, onde os munícipes escolhem suas propostas que achem mais interessantes, né? E o monitoramento com as etapas de execução das propostas propriamente dita, né? Então, todas as informações do processo está contida nesse site Participe Mais, inclusive as edições passadas. Nós já estamos na quinta edição do Orçamento Cidadão, mais ou menos com essa cara, né? Com esse formato aqui de propostas, de acompanhamento, de monitoramento, né? participemais.prefeitura.sp.gov.br. E também, bastante importante, o site da CEPLAN, que é a parte direita do vídeo, onde estão os nossos instrumentos de planejamento. E aí eu abro para o PPA, para a LDO, para o PLOA, que é o projeto da lei orçamentária, a LOA em si, por sua vez, a execução do orçamento durante o ano. Também de forma aberta em relação ao histórico, os últimos anos estão todos concentrados também aí nessa aba aqui, os últimos exercícios, e é bastante fácil fazer a visualização dessas informações. Então, é o site dentro do site principal da prefeitura, né? Nós temos o site principal da prefeitura, prefeitura.sp.gov.br. Lá dentro vocês localizam o site da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Eficiência, e aí sim fica mais fácil localizar essas informações do Orçamento Cidadão. Aqui é o calendário do que nós já passamos, né, nesse ano de 2025. Nós começamos esse calendário lá no início do ano, lá em abril, no dia 7 de abril, nós abrimos a inserção de propostas, onde os munícipes encaminhavam suas propostas, suas ideias, suas questões, virtualmente no Participe Mais. Paralelamente a isso, nós fizemos uma etapa, um calendário cheio também de audiências públicas em cada uma das subprefeituras. Isso foi paralelo, tanto à inserção das propostas, quanto à realização dessas audiências. Só que aí a diferença para esse ciclo de agora é que foi feito presencialmente em cada uma das subprefeituras, passando pelas 32 subprefeituras, né? Em seguida a isso, nós fechamos esse pacote de propostas recebidas, encaminhamos a cada um dos conselhos participativos municipais, os famosos CPMs, que estão na tela ali na segunda etapa. De maneira bem pouco aprofundada, né? Cada subprefeitura tem o seu próprio CPM, tem o seu próprio conselho participativo, e nós encaminhávamos esse pacote de propostas recebidas de forma regionalizada, né, de forma territorializada, para que esses CPMs fizessem suas análises de priorização, né, digamos, o que é mais importante, o que é mais urgente em relação àquela localidade,
e aí, em cima disso, se optava por 15 propostas dentro desse montante inteiro recebido, né, para aquela subprefeitura. E em seguida, nós encaminhávamos essas 15 propostas escolhidas, né, para os órgãos responsáveis, né? E aí já estou na terceira etapa, que é a análise de viabilidade. Nós pedimos que os órgãos responsáveis por aquelas demandas fizessem um estudo, uma análise em cima se tal proposta é viável ou não quanto ao seu pedido, né, à sua demanda. Três respostas eram possíveis nessa etapa: uma viabilidade total, uma viabilidade cheia, como nós falamos, onde toda a proposta seria contemplada, digamos assim, né, seria realizada; uma viabilidade parcial, onde uma parte, um pedaço daquela proposta seria realizada, né, seria possível de realização; e a negativa, uma inviabilidade em cima do que foi proposto ali. Três respostas possíveis. Uma quarta etapa prevista de interposição de recursos, onde aqueles conselhos que achassem que tal proposta não foi devidamente analisada, devidamente olhada, os conselhos poderiam entrar com recursos pedindo uma segunda análise por parte das secretarias. Esses recursos eram encaminhados novamente aos órgãos responsáveis, e aí sim já chegamos na etapa de votação popular. Aquelas propostas consideradas viáveis, passíveis de serem cumpridas, eram abertas à população. Mais uma vez, eu participei mais, aquele site que eu falei lá no começo, e os cidadãos interessados em geral escolhiam de uma forma bem ampla, bem aberta, aquelas propostas que fossem mais interessantes. Cada cidadão, cada pessoa tinha direito a 5 escolhas, né? Cinco propostas, 5 votos dentro desse montante todo de propostas disponíveis. Aqui de forma bem ampla, bem aberta, sem restrição inclusive, quanto a localidades, quanto a subprefeituras, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu resido na região da Vila Mariana, mas trabalho no centro da cidade, na subprefeitura da Sé. Então eu conheço as duas realidades, as duas situações, né, digamos assim. Eu posso escolher por propostas de ambas as subprefeituras. Então não tinha limitação quanto a isso, né? O único limite seria as cinco escolhas, né? Os cinco propostas por pessoa. Por último, chegamos a essa etapa que nós estamos aqui agora, que são as audiências devolutivas online. É uma etapa bem importante nesse calendário todo, em que nós abrimos esse espaço de troca entre os órgãos responsáveis pelas análises e os cidadãos e os munícipes que encaminharam suas propostas, que queiram entender melhor o que está por trás de cada resposta, de cada viabilidade ou inviabilidade, né? Já no ano que vem, já em 2026, a gente tem uma etapa prevista de monitoramento, onde os órgãos responsáveis colocam o que foi realizado em cima de cada proposta. A gente sabe que cada proposta tem um andamento diferente em relação às demais, tem processos de licitação por trás, tem questões burocráticas que acabam dificultando o andamento da proposta. Umas andam mais rápido, outras nem tanto, mas é importante que a gente traga essa transparência toda e esse andamento todo para a população em geral saber em que etapa está aquela proposta, né? Essa etapa de monitoramento é feita de forma bimestral, uma vez a cada 2 meses. A gente tem batido bastante em cima dessa tecla, desse acompanhamento, que as secretarias façam esse monitoramento da maneira mais completa possível, até como forma de dar maior transparência a esse processo todo, né? E então é isso. É uma etapa de monitoramento prevista bimestralmente a partir do ano que vem, a partir de 2026. Agora entrando um pouquinho já nos números que compõem aqui essa versão 2025-26 do Orçamento Cidadão, né? A gente priorizou, digamos assim, né? 182 propostas foram consideradas priorizadas, viáveis e eleitas, com 185 compromissos
utilizando recursos do Orçamento Cidadão, aqueles que foram destinados especificamente para o processo aqui. Outras 48 propostas foram priorizadas também, mas aí utilizarão recursos próprios das secretarias e pastas responsáveis. Qual a diferença aqui? Esses recursos próprios já eram propostas que, de alguma forma, já estavam no planejamento das pastas, digamos assim, no planejamento das secretarias. Então, já estavam mapeadas e aí acabavam não necessitando de recursos do Orçamento Cidadão. 48 propostas nesse caso, com esse formato, e outras 182 propostas priorizadas com recursos do Orçamento Cidadão, totalizando 230 propostas para essa edição, para esse ano. E 235 compromissos. Algumas propostas vocês vão ver mais para frente, mas algumas propostas acabam necessitando de mais de uma análise, mais de um órgão por trás. E aí acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Mais de um órgão se compromete com a realização daquela proposta, digamos, em frentes diferentes, né? Em formatos diferentes, em modelos diferentes, né? É, Valores alocados para essa edição do Orçamento Cidadão: 250 milhões e 580 mil 622 reais no todo, com recursos remanescentes da casa de 69 milhões 419 mil 378 reais. Recursos remanescentes são aqueles recursos que de alguma forma não foram alocados, não foram é, contemplados nas propostas consideradas viáveis. Então, são sobras, digamos, sobras orçamentárias. Esses recursos remanescentes nós encaminhamos novamente aos conselhos participativos, e aí, por sua vez, eles mandam novas propostas de utilização, né? Isso, nós estamos exatamente nessa etapa agora de conversa com esses conselhos participativos, já para fazer esse encaminhamento do que fazer com esses recursos remanescentes, né? É, e é isso em relação à divisão aqui dos recursos para esse ano. Totalizando, como vocês podem ver, 320 milhões, que é o total disponível para o Orçamento Cidadão. Cada subprefeitura tem direito a 10 milhões, totalizando 320 milhões pelas 32 subprefeituras. Aqui, entrando um pouco já especificamente na Capela do Socorro, que é o nosso foco hoje. Aqui, de forma bem resumida, está a relação de cada uma das subprefeituras, o valor alocado em relação a cada uma delas, e especificamente para a Capela foram alocados 8 milhões 650 mil 550 reais com recursos do Orçamento Cidadão nessas propostas, né? Sobraram remanescentes 1 milhão 349 mil 450 reais. E é isso que eu tô frisando agora bastante, né? Esse saldo remanescente nós encaminharemos novamente aos conselhos participativos para que façam destinações em relação ao que fazer com esse valor, né? De forma que os 10 milhões sejam contemplados no seu todo, né? Não tenha nenhuma não utilização do recurso disponível, né? A participação social de vocês, aqui específico da Capela do Socorro, foram recebidas 96 propostas nesse ano, com 2.149 votos para o processo em si. É um número bem razoável, vocês podem ver que está muito acima da média que nós acompanhamos em relação às outras subprefeituras. Então, é um número bem interessante de participação social aqui para a Capela do Socorro, tanto em relação a propostas quanto em relação ao número de votos, né? É, Aqui já dividindo em relação à forma que nós recebemos essas propostas, via Participe Mais, via site, né? Foram recebidas 89 propostas. E nas audiências públicas lá do começo do ano, lá no início do ano, nós fizemos audiências presenciais, foram recebidas 7 propostas, 5 de formas coletivas, né, de forma coletiva, de grupo, e 2 propostas individuais com pessoas levando propostas à equipe que estava presente lá, né? 96 propostas recebidas no todo,
com 24 pessoas presentes nessa audiência e 5 pessoas com direito à fala que utilizaram seus espaços, né? Todos esses números, todos esses acompanhamentos aqui que eu passei bem rápido, estão disponíveis no Participe Mais, caso queiram detalhar melhor os números todos e entender melhor como se dá esse recebimento todo, tá disponível, tá aberto no Participe Mais, que é esse site aqui na parte de baixo do vídeo. Aqui já entrando nas propostas da Capela do Socorro para esse ano, é, eu vou fazer uma leitura rápida, a gente vai entrar mais em cima dessas propostas na etapa destinada aos representantes aqui, né? Então, de forma bem rápida, só para registrar mesmo, nós temos 5 propostas, digamos, contempladas, digamos, viáveis, consideradas viáveis aqui para a Capela do Socorro, né? A primeira delas é a construção de um salão, pista de caminhada e reformas do CDC Lourenço Cabral, ao custo de R$ 4 milhões. A construção de uma quadra poliesportiva para a comunidade Céu Três Lagos, R$ 1,5 milhão destinados a essa realização. A criação de um núcleo de convivência do idoso, um NCI, no Grajaú, R$ 650 mil destinados a isso. A adequação de calçadas da rua Coronel João Cabanhas, com R$ 1,5 milhão de recursos disponíveis. E o aumento da verba para a zeladoria de bairros, zeladoria urbana da Subprefeitura da Capela do Socorro, com R$ 1 milhão previstos especificamente para essa proposta, né? São 15 propostas encaminhadas pelo CPM, como eu falei lá no começo da apresentação, né? E a ideia é que a gente passe por cada uma dessas 15 aqui com os representantes, para a gente entender melhor o que foi analisado, a entender a viabilidade ou a inviabilidade dessas propostas, né? Falando um pouco sobre o orçamento da prefeitura no todo agora, falando sobre o orçamento em si, para o próximo ano, para 2026, estão previstos 135 bilhões, aproximadamente 135 bilhões e meio. Esse é o orçamento no todo para o município de São Paulo, para 2026, o que representa aproximadamente 8%, 7,8% em relação ao orçamento do ano passado, ao orçamento desse ano aqui, né, de 2025. A gente não acabou ainda o ano, que foi de 122 bilhões. Então vocês podem ver aproximadamente 13 bilhões em relação a esse ano de 2025. Um acréscimo bem interessante para o próximo ano. Aqui, uma alocação de forma genérica, bastante aberta, mas é para a gente ter uma noção um pouco da forma como é distribuído o orçamento, né? 30,5 bilhões destinados especificamente para a educação, questões, propostas relacionadas à educação. Em seguida, saúde com 25 bilhões. A gente sabe que essas duas questões, essas duas frentes, são importantíssimos e sempre estão encabeçando o orçamento municipal, né? Então, sempre vocês vão ver educação e saúde como as campeãs do orçamento, né? Em relação a montante, a recurso disponível, né? Em seguida, a gente tem urbanismo, com 16 bilhões, e aí sim, mais abaixo, as demais secretarias, né? Transporte com aproximadamente 10 bilhões, habitação com 5,5 bilhões, 5,6 bilhões, assistência social, segurança pública, saneamento, cultura, aqui de uma forma bem aberta, bem genérica, mas a ideia aqui, só para ilustrar como o orçamento é dividido entre as principais, digamos, despesas do orçamento, né? Funções aqui, falando de uma forma bem pouco aprofundada, digamos, né? Já estou encerrando minha fala. E em cima do que eu falei agora há pouco, a gente recebe bastante crítica em cima do linguajar nosso, da maneira como a gente acaba explicando o orçamento, que não é próximo, não facilmente compreendido pela população em geral, né? Então a gente acaba, de certa forma, utilizando muitos recursos, muitas palavras próprias, palavras específicas do orçamento, e acaba dificultando o entendimento da população em geral, da pessoa que não tem tanto conhecimento do que é orçamento, né? Em cima disso, a gente criou esse caderno do orçamento que está na tela.
nada mais é que uma cartilha com as nomenclaturas do orçamento, né? O que está por trás do orçamento, mas explicado de uma maneira bem mastigada, bem fácil de ser compreendida. E aí eu estou falando do que é o orçamento, a maneira como o orçamento é estruturada, as demais peças de planejamento, falando de PPA, falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, isso explicado de uma maneira bem mastigada, que seja fácil de ser entendida pela população em geral. Ah, e também os números do orçamento em si para todo o município, né? Então, esses números que eu falei agora há pouco estão também nesse caderno de uma maneira bem mastigada, bem simplificada, para que o entendimento seja o mais fácil possível à população. Esse caderno está disponível na página da Secretaria da Fazenda. Nesse endereço aqui, na lateral aqui, também tem o QR Code na tela. Interessados em geral, fiquem à vontade. Mais ou menos nós publicamos esse caderno nos meses de março, entre março e abril, anualmente. Aqui é isso. Eu encerro a minha fala aqui, a minha parte relacionada ao processo em si. A minha ideia foi passar de forma bem genérica, mas que passasse um pouco pelas etapas do processo e mostrasse o que a gente espera e de onde a gente saiu lá no começo do ano até agora, já no encerramento do exercício, né? É, Seguindo o nosso calendário, agora eu vou chamar os representantes das secretarias, aqui os representantes aqui presentes, para que coloquem essas análises, o que foi considerado em cima de cada proposta, né? E em seguida, a gente abre espaço para os munícipes em geral interessados que queiram fazer suas queixas, suas dúvidas. E é isso. Eu vou compartilhar aqui as propostas já na tela. Só um minuto, eu estou com problemas aqui no compartilhamento, mas já coloco em tela. A ideia é que a gente inicie com aquelas secretarias que têm mais propostas a expor aqui, né? E aí, passando por cada uma delas, a gente chama os representantes proposta a proposta. Só um minuto, está abrindo aqui. O primeiro grupo de propostas seria específico para a subprefeitura da Capela do Socorro aqui, e eu vou chamar os representantes já começando por ela. Eu acho que é o Fabrício, aqui o primeiro, né? O Fabrício está por aqui. Oi, eu estou sim. Legal, Fabrício, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Fabrício, é isso, a ideia é essa, a gente trazer essas propostas, abrir essas propostas uma a uma, e vocês, de alguma forma, mostrem o que foi analisado em cima de cada uma delas, né? A primeira delas é a 539, aumento da verba para a zeladoria de bairros. Aí você fica à vontade agora, o espaço é seu. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Fabrício, engenheiro agrônomo de carreira da Subprefeitura da Capela do Socorro. Estou representando aqui a Coordenadoria de Projetos e Obras da Capela do Socorro. Vamos lá. A proposta 539 é aumentar a verba para a zeladoria de bairros, né? É uma proposta viável, né, pela nossa análise. Atualmente a gente é muito deficiente no serviço de zeladoria, né? Então a gente tem lutado para aumentar esses recursos em várias linhas, né? E esse recurso vai ser muito bem-vindo aí para melhorar os serviços prestados para toda a população.
Fabrício, a próxima é Podemos passar a. para outra? Claro, é a 3201. Isso. 3201, adequar as calçadas à rua Coronel João Cabanas. Mais uma proposta considerada viável, né? O recurso considerável, dá para fazer uma melhoria muito grande nas calçadas, né? Uma via de alto volume de tráfego de pessoas e veículos, e vai melhorar muito aí a mobilidade urbana. Legal. E por último é a 2998. 2998, reparar e melhorar o campo dos Dragões, na Avenida Carlos Barbosa dos Santos. Essa proposta foi considerada inviável devido à área não ser uma área pública, né? Esse campo ele se localiza em um loteamento irregular, apesar do uso público, né, como campo de futebol, tudo, ele não tem uma regularidade ainda para o município, né? Então, ainda é uma área informal. Então, não pediria a gente de aplicar o recurso nesse local. Legal, Fabrício. Acho que é essas três propostas para vocês aqui da capela, tá? É Wilson, isso. só uma colocação, que eu acho que essa da construir a quadra poliesportiva, eles não queriam falar que era dentro do céu, né? Seria uma área da comunidade no entorno do céu, né? Por isso que a gente aceitou a proposta, porque tem áreas públicas livres no entorno. Ok, ok. Essa proposta, especificamente, ela foi encaminhada para três secretarias. Então, como acho que eu falei na minha apresentação, cada uma tem uma frente diferente, né? Mas acho que quando o pessoal da educação apresentar os argumentos deles, vai ficar mais claro o que vai ser realizado em cima disso. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Fabrício. Nada, obrigado a você, Luiz. Pessoal, seguindo aqui, a gente pode chamar o pessoal da saúde. é, que é a Deise. Deise, boa noite. E eu acho Boa que eu já vi ela por noite. aqui. Olá, Deise, tudo bom? Boa noite a todos. Eu sou a Deise Ouro, eu sou a supervisora técnica de saúde da Capela do Socorro, também sou funcionária de carreira. E na saúde, dentro do do Orçamento Cidadão deste ano, nós não tivemos propostas apresentadas viáveis, mas eu vou informar qual foi o motivo de cada uma. À vontade, Deise. A primeira é essa 1988. Então, a primeira proposta é construir uma farmácia de alto custo no coração do Grajaú. Essa é uma demanda antiga do território, que eles têm esse desejo de ter uma farmácia de alto custo aqui na região, porém ela foi tornada inviabilizada porque essa farmácia de alto custo é de competência do governo estadual e não do município de São Paulo. Ok. A próxima é essa 3289. A proposta 3289, construir a nova UBS Cocaia, também é uma demanda antiga do território, é uma UBS que tem uma sede antiga num prédio cedido por uma associação de bairro. Porém, ela foi tornada inviável, tendo em vista que a gente não tem um terreno público já de posse da Secretaria Municipal de Saúde para a construção. Ok. E a última é 3290. E construir também a UBS Chácara Santo Amaro. Ela também é uma UBS que já existe no território, é a área mais distante que nós temos dentro da supervisão de saúde. Fica numa área que é considerada hoje como rural. O espaço também do prédio é uma área cedida, também um pouco pequena dentro das demandas que nós temos hoje no território. Porém, na região a gente também não dispõe de terreno público em cessão para a secretaria, então não temos como fazer a viabilidade da utilização desse recurso. Ok, Deise, eu acho que são essas três para vocês, né? Tá bom, Agradeço. obrigado. Agradeço a sua participação. Pessoal, seguindo aqui, eu vou chamar o pessoal do SEMI, que é a Secretaria de Esportes. Eu acho que é o Tiago Rosa, ele já está aqui presente. Tiago, boa noite.
Boa noite, Wilson, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Fica à vontade. Tudo bem. Bom, primeiramente, começar saudando todos os participantes, as autoridades presentes, os colegas servidores, todos os cidadãos que participam. Não sei se você vai projetar aí a proposta, Wilson. Eu pego por aqui também. Eu acho que já está na tela. É a 3292. A 3292, na verdade, acho que foi uma que a gente fez a devolução para a subprefeitura fazer a análise. Entendi. Então é a 3303. 3303, isso. Isso. O título da proposta é construir salão, pista de caminhada e reforma do CDC Lourenço Cabral. Essa proposta foi considerada viável pelo nosso setor técnico, desde que haja condições topográficas e arquitetônicas, comprovem a real capacidade de edificação no local. Esse recurso que foi solicitado é uma estimativa com base na projeção do que pode ser realizado de reforma no local. Então, o SEMI assumiu o compromisso de empenhar os recursos, estar a iniciar as obras, desde que haja nenhum tipo de intercorrência. Então, essa é a análise, a gente está à disposição também para elucidar qualquer questão que possa surgir aí no contexto da audiência. Estamos à disposição. Legal, Thiago, obrigado. Pessoal, seguindo aqui, eu vou chamar o pessoal de ISMADS, que é o Diego Miranda. Diego, boa noite. Pronto. Boa noite a todos e todas presentes. Está funcionando o meu áudio? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Então, a gente teve 3 propostas a serem analisadas. Uma delas, a área técnica responsável considerou viável e outras 2 não. Vou começar, então, pela essa 2011, que está projetada na tela. É um pedido para implementar um serviço que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social no Grajaú. Ele é um equipamento público, é um equipamento da rede direta, extremamente importante para a assistência social de um modo geral, mas ele precisa de servidores efetivos para a sua implementação. Motivo pelo qual a gente não conseguiu, nesse momento, nesse contexto, conceder o parecer viável. Mas, ao mesmo tempo, a gente informa que a gente iniciou nesse ano um grupo de trabalho para dimensionar a força de trabalho específica para subsidiar pedidos de concurso para atender demandas dessa natureza, né? Não só especificamente para abertura e qualificação dos CREAs, que hoje já existem, e também, né, expandir a rede, mas também dos CRAS e dos centros POPs, que são equipamentos públicos específicos que a gente conceitua como rede direta, porque a gente também tem a rede parcerizada. Tem uma outra proposta que também é um pedido semelhante, já para continuar, que é a 2076, também é a mesma coisa, né? O território solicitando mais CREAs, mas não foi possível conceder o parecer pelos motivos que eu já acabei de expor, que precisa de servidor, mas ao mesmo tempo, nesse ano a gente iniciou um estudo e a gente espera que, eventualmente, a gente consiga, sim, atender esse pedido. E a última proposta é o 2486, que é para abrir um NCI. Esse já é um tipo de serviço vinculado à nossa rede parceira, então não é necessário servidores efetivos para a sua implementação, motivo pelo qual, né, esse fator, mais também a vulnerabilidade do território no que diz respeito à população idosa, considerando a, o ranking de priorização que a coordenação do Observatório de Vigilância Socioassistencial produz, nos levaram, a área técnica responsável, a conceder, sim, esse parecer viável nesse contexto. No mais, qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado, Diego. Obrigado. Tive problema com o meu microfone aqui também agora.
Diego, obrigado. Seguindo agora, eu vou chamar o pessoal da SEAB, que é a proposta 409. Só um minuto, por favor. SEAB, eu acredito que seja a Deise, que está presente aqui, né? Isso, boa noite. Deise, boa noite, fica à vontade. Então, essa proposta ela foi apresentada para a gente dentro do que foi exposto aí nos períodos que você demonstrou. Inicialmente, ela tinha sido avaliada por CIURB e considerou que não seria viável a execução, tendo em vista que seria uma obra prevista no bloco 4, prevista no PNRR. Então, a nossa secretaria, considerando esse parecer, né, a gente solicitou um novo parecer também no processo 6 da CIURB, considerando que seria possível realizar em conjunto, né, essa obra. E, então, agora, nesse momento, a gente considera, sim, a possibilidade de pleitear o recurso restante na SUB para poder realizar essa obra, embora seja somente o projeto que a gente consiga realizar neste momento, porque a obra total, considerando projeto e obra, a gente teria um valor de 47 milhões aproximadamente, considerando a urbanização e o saneamento do risco. Mas os recursos do orçamento cidadão seria possível fazer o projeto juntamente da intervenção de saneamento do risco com a CIURB, embora seja uma previsão de sanear esse risco apenas como obras de prioridade do bloco 4, mas se conseguirmos o orçamento, seria possível fazer o projeto e CIURB antecipar esse risco. Ok, Deise, ficou claro. Eu coloquei na tela aqui o recurso que vocês analisaram, para mostrar um pouco do que você comentou agora. Acho que tem alguém que sirve também. Se alguém puder também se manifestar, que a gente teve essa conversa posterior, né, ao prazo do SEI, para poder conseguir responder. Então. CIURB, o pessoal de CIURB aqui presente, acho que é o Alan. Alan, se quiser utilizar o espaço também, fique à vontade. Boa noite a todos, eu sou Alan, representante de CIURB. Assim, falando mais um pouco junto, né, com o pessoal de SEAB, o que aconteceu? Foi considerado inviável, sim, porque já teria na secretaria alguma coisa prevista, né, que no caso era o bloco 4. Ah, quem determina esse bloco 4, o risco, ou o tempo que vai demorar, não é, no caso, uma pessoa, é feito um estudo em cima disso. Então, assim, é o que a Defesa Civil foi lá e detectou no momento sobre a área de risco, é o que ela, no seu relatório, representou. Então, ela transcreve o que ela viu. Então, assim, e depois disso, que é relacionado, é classificado via a Defesa Civil, que sim, ele vai para um processo de classificação também no PMRR. Então, uma intervenção de bloco 4 não quer dizer que ela não vai ser feita, mas quer dizer que uma classificação bloco 1, o risco, teoricamente, segundo a Defesa Civil, o risco é mais iminente, o risco é mais perigo de morte até, né? Eu não sei se esse é o caso, e se acaso tiver algum problema nesse sentido, eu até sugiro até os munícipes a entrar em contato com a Defesa Civil novamente para uma nova avaliação. Ok, Alan. Eu vou aproveitar a presença de vocês dois aqui. Tem outra proposta
com análise conjunta de SEAB e SEURB, eu já vou colocar na tela aqui aproveitando, que é a 3040. Isso, o que acontece? A 3040, também no início, ela foi meio que considerada inviável por envolver várias secretarias e por estar também em uma área de manancial, uma parte dessa área também é rural, que no caso, no caso a proposta é de fazer a pavimentação na Paulo Gilger Heimberg, após a rua, acho que é a rua Porto Velho, Porto, enfim, foi feito uma análise, né, para fazer essa pavimentação. Ela tem mais ou menos uns 10,5 km, e nisso nós passamos ah, dentro de é APA, né? Tem, então assim, é uma área de proteção ambiental. Tem alguns parques que fazem divisa. É, eu tive um parecer do pessoal de ambiental lá de dentro do planejamento, que é onde eu trabalho lá na CIURB. E aí o que que acontece? Nessa viabilidade, teria que perguntar. Eu sou técnico da construção, né? Eu trabalho com construção, eu não trabalho com a parte ambiental. Mas segundo o técnico me explicou, no caso, teria que ter um aval do GT dos parques. Entendeu? Então é É, uma coisa bem complicada, ela é bem ampla. Então estamos dispostos, estamos nos compromissando a fazer um estudo de viabilidade, com recurso próprio no caso, né? E assim, esse estudo, mesmo somente o estudo de viabilidade, ele vai demorar um tempo bem considerável, porque tem muitas secretarias envolvidas, além dos parques, né? E no caso da Diapa, se eu não me engano, ele me falou também ela que. faz parte da APA Bororé Colônia, né? Então precisaria passar no Conselho Deliberativo da APA. Parte dessa avenida está inserida ali no perímetro dessa APA e também está ao lado do Parque Municipal Itaim. Então precisaria passar por esses conselhos e precisaria, assim, na visão do que a gente entendeu, é uma avenida que ela, a gente até colocou isso na foto do seio, que é uma avenida que ela é muito extensa e trechos dela precisaria de um estudo para uma tipologia mista, para poder tentar considerar uma diretriz de drenagem nessa avenida toda. Então, concordo com o que o Alan também está falando, de ter um estudo de viabilidade, e o nosso parecer foi de trazer a CIURB, se colocar, né, a nossa secretaria ficar à disposição para poder pensar junto como que seria a implantação desse pavimento e também como que seria a coesão dessa drenagem, do encaminhamento dessa drenagem ao longo dessa avenida. E considerar principalmente qual seria o trecho de pavimentação não drenante e qual seria o trecho de pavimentação drenante. Acho que isso seria o principal, além de, com certeza, passar pelos conselhos deliberativos da APA e dos parques. Isso, então aí o que acontece? Não é uma coisa bem simples, né? Ela meio, não é complicada, mas demanda tempo. E assim, estamos dispostos a fazer esse estudo prévio, porque antes desse estudo também não tem como evoluir para um projeto, nem nada mais, sendo que tenha um aval e o consentimento de todas as secretarias envolvidas, que não é só a nossa. Tem também uma parte que a Secretaria do Verde vai ter que entrar, e talvez até outras, que eu não sei na questão dos parques, ou tem uma área indígena, que, se eu não me engano, ela fica a 8 km, e eu não sei como isso funciona. Com eles, entendeu? Com a FUNAI, acho que teria que também que questionar eles, de ter um parecer deles. Então, assim, é uma coisa muito extensa, é delicada, mas estamos sim a proposta, atendendo a proposta da população, né?
que sabendo que é necessário, eles estão almejando isso há um tempo, e nós vamos assumir esse estudo de viabilidade junto com as outras secretarias. Legal, pessoal. É isso. Agradeço a presença de vocês dois aqui. Vocês nem estavam escalados para a audiência de hoje, então obrigado pelo esforço de vocês. Eu que agradeço todo. Seguindo aqui ó, o andamento das propostas, né? Eu vou chamar o pessoal de SMDET. É o Marcos. Marcos, acho que ele está por aqui já. Olá, uma boa noite a todos e todas, tudo bem? Olá, Marcos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu vou projetar na tela aqui. Você. Ok, fica à vontade. Obrigado. Nós recebemos a proposta 2979, que é criar hortas e pomares em áreas urbanas dentro da Capela do Socorro. Isso com certeza vai ao encontro do que é praticado e os objetivos da Coordenadoria de Agricultura. Porém, da SMDET, né? Porém, nós não implantamos, né, locais de agricultura, nós prestamos o atendimento e o apoio a eles. Tanto é que entre 2021 e 2024 tivemos mais de 700 atendimentos a 70 locais de agricultura na região da Capela do Socorro. Que nós propomos, quem tiver interesse em aderir ao programa Socorro Mais Rural, né, praticado pela coordenadoria, pode entrar em contato por meio do site que eu vou passar aqui no chat, incluir o seu local de agricultura e solicitar um atendimento técnico. Nós contamos com assistência técnica e extensão rural, que é o atendimento dos técnicos da prefeitura direto nesses locais de agricultura, podendo fornecer insumos, mudas, biofertilizantes, toda uma prática agrossustentável, né? Então, quem tiver interesse e quem já possui um local de agricultura ou pratica, aqui está o link no chat, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado, acho que é isso. Legal, Marcos, é isso mesmo. Obrigado pela participação. Pessoal, bom ponto ficar atento a esses links que são passados aqui no chat, né? Eu sei que essa audiência acaba sendo até usada como consultas futuras, né, pelos interessados, pessoal dos CPMs também. Então o chat acaba ficando disponível também no vídeo lá no YouTube. Proposta da educação agora chamando o. Eu sei que tem o Washington, tem o Robson, a Cristiane, pessoal da educação aqui presente. Eu só não sei quem vai falar de verdade a proposta. Que seria a proposta 3292. Oi, boa noite. Me escutam? Sim, sim. Quem está falando? Robson. Robson, boa noite. Fica à vontade. Boa noite, boa noite. Desculpa, deixa eu abrir a minha tela aqui. Legal, legal. Oi, boa noite. Meu nome é Robson, eu sou servidor de carreira e estou representando a Coordenadoria de Obras da Secretaria de Educação. Legal. Nós recebemos a proposta 3292, que é referente a construir uma quadra poliesportiva para a comunidade do Céu Três Lagos. Outras secretarias também receberam essa proposta, né? Pelo que eu vi, acho mais 2 secretarias. Exato. Fizemos uma análise, né, da proposta e nós consideramos ela como inviável, porque o terreno que foi descrito indicado pela Munícipe que veio da proposta, na verdade ele está externo ao céu. Aquela área ela não pertence à Secretaria da Educação, ela não está sobre nossa administração. Então, assim, resta inviabilizada uma ação da educação nesse terreno. E dentro do céu, eu acabo não tendo viabilidade técnica ou espacial, eu não tenho espaço para construir uma segunda quadra lá, considerando que o céu já tem uma quadra poliesportiva coberta que está disponível para utilização tanto dos alunos quanto da comunidade local. É uma questão só de fazer o agendamento e utilizar. Então, é por esse motivo que a gente acabou considerando inviável a proposta para a educação.
Ok, Robson, ok, ficou bem claro. Como você falou, exatamente mesmo, essa proposta foi encaminhada para 3 outras secretarias, 3 outros órgãos, até pela amplitude do que ela está pedindo aí. Mas é isso. Obrigado, Robson. Pessoal, tem uma proposta que eu vou fazer aqui a leitura, que é a proposta 544. Eu vou colocar na tela e vai ficar mais claro o que que é ela. Proposta 544, ela problemas aqui para entrar. Só um minuto, por favor. Cinco quatro quatro, ela pede o recapeamento, pavimentação e melhorias em ruas da subprefeitura. Foi uma proposta encaminhada para a Secretaria de Transportes e para a Secretaria das Subprefeituras, né, a SM-Sub. E eu vou fazer a leitura da análise das duas aqui no caso. Elas não puderam estar presentes aqui na audiência, então eu vou fazer a análise dos recursos e das análises que elas fizeram em relação a essa proposta. Começando pela Secretaria de Transportes, SMT. A reforma de pavimento em avenidas, ruas e travessas não está no escopo da Secretaria de Transportes. Tal ação é da alçada da Secretaria das Subprefeituras, a SM-Sub. Como exemplo dessa atribuição de competências sobre a pavimentação viária, pode citar a meta 49, pavimentar 400 mil metros quadrados de vias de terra para melhorar a infraestrutura urbana e as condições de mobilidade na cidade. E a meta 48, recuperar 10 milhões de metros quadrados de vias públicas com asfalto novo para aumentar a segurança viária e a fluidez de trânsito. As informações sobre atribuições institucionais, contratos e licitações podem ser consultadas no site prefeitura.sp.gov.br/web/mobilidade. Esse é o site específico da prefeitura, né? Continuando, agora eu vou fazer a leitura da SM-Sub, da Secretaria das Subprefeituras. Em relação à proposta 544, no que compete a essa CONSEMAV é o órgão responsável, né? Solicita-se o recapeamento das seguintes vias: Rua Estados Unidos, Rua Texas, Rua Flórida, Rua Washington, Rua Porto Isabel, Rua Canadá, Rua Califórnia, Travessa Topázio, Rua Caminho das Pedras, Rua Diamante, Travessa Ouro Branco, Rua Eldorado, Travessa Anjo Bahia, Rua Paulo Celine, Rua João Vitório, Rua Caminho das Pedras, está repetida ela, né? Rua Zafira, Rua Esmeralda, Rua Chácara do Sol, Rua São Paulo, Rua Paraná, Rua Piauí, Estrada do Chimital, Rua Amazonas, Rua Dona Bendita e Rua Maranhão, por último. No entanto, as referidas ruas encontram-se em área irregular, o que implica que os serviços necessários para a execução são de pavimentação. Considerando que as ruas se encontram em área irregular, onde não foi localizado o processo de regularização da área, fica prejudicado o atendimento da proposta por ser uma área particular. Conclusão dessas análises, dessas duas análises aqui conjuntas, né, pela inviabilidade da proposta, tá? Só citando novamente ela, eu acabei de ler a proposta 544, recapeamento, pavimentação e melhorias em ruas da subprefeitura. E essa é a 15ª proposta
com ela, a gente fecha as propostas aqui da subprefeitura da Capela do Socorro. A gente passou pelas 15 propostas, dividindo entre os órgãos responsáveis, dividindo entre as subprefeituras e subprefeitura e órgãos responsáveis, de forma que a gente entendeu mais ou menos o que foi analisado em relação a cada uma delas. Pessoal, é isso. A gente finaliza essa etapa de exposição, né, das análises, também do espaço dos representantes dos órgãos. Caso tenham pessoas, inscritos em geral, que queiram fazer utilização do espaço, o momento é agora. Daniel, acho que nós não temos interessados, né? No momento não. Bom, só reforçando, se alguém quiser fazer uso da fala, é só apertar o ícone de levantar a mão e a gente habilita aqui o microfone. Fabrício, fica à vontade. Eu só queria reafirmar aí o interesse da subprefeitura da Capela do Socorro e colocar em prática a proposta, só resgatar aqui o número dela, 3292, construir a quadra poliesportiva na comunidade São Três Lagos, tá? A gente tem a avaliação já da área proposta, tudo, então a gente está disposto a tocar isso para frente. Legal, legal. Bom registro. Pessoal, é isso. Como eu falei, essa audiência acaba servindo como uma consulta também, fica disponível em cima desse calendário todo que a gente está fazendo aqui, né? Então, a realização dela, a exposição dela, fica para consultas futuras também dos órgãos responsáveis, dos CPMs, pessoal interessado em geral. Daisy, fica à vontade. Só uma dúvida mesmo com relação à proposta 409, né, do córrego do Lyon ali. Se no caso, como a gente tinha se manifestado com parecer de inviável, né? Só que então, tanto a Secretaria Executiva do Programa Mananciais como a CIURB concordam neste momento em, se houver o pleito do orçamento cidadão, a gente consegue executar no sentido de projeto e resolver o risco hidrológico. Então, nesse caso, como que a gente vai prosseguir? Vocês vão enviar para os conselhos participativos que essa seria uma proposta que poderia entrar no recurso restante? Exatamente isso. Exatamente isso. Como ela foi indicada pela inviabilidade lá no início, né, ela acabou não entrando dentro daquelas contempladas, né? Então a gente volta ela para o jogo, né? E aí encaminhamos ao Conselho Participativo. Então a gente entende que ela é viável e aí agora cabe um convencimento nosso, uma conversa nossa com o Conselho Participativo em cima dela, né? Tá. E aí isso vai voltar depois para outra audiência pública da Capela para decidir ou não? Não é uma audiência pública da Capela, seria uma audiência, uma reunião lá com o pessoal do Conselho Participativo, né? Do CPM especificamente, né? E aí, caso eles entendam que queiram dar prioridade a ela, aí ela vai para frente, digamos assim, né? Aí ela segue o rito normal aqui das propostas, né? Mas aí é uma questão já específica do CPM de achar prioritário ou não, né? Entendi. Tá bom, Entendeu? então, obrigada. Mas como vocês sinalizaram positivamente, duas secretarias bem pesadas, vocês CIURB e SEAB, ela acaba tendo peso grande em cima dessa decisão, né? Tá bom, obrigado, Deise. De nada, não. Mais alguém queira utilizar o espaço? Pessoal, então é isso. A gente encerra a audiência aqui. A ideia mesmo era a exposição dessas análises todas, mostrar o que foi realizado em relação a essas 15 propostas, né? Ficou bem claro o que cada uma das secretarias, dos órgãos responsáveis levou em consideração.
e a ideia nossa é essa, dar transparência, mais transparência possível para esse processo, né? Então a gente encerra aqui, eu vou fazer o encerramento da gravação e, por consequência, o encerramento da audiência. Agradecer a todos vocês, obrigado pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui, quase 8 horas da noite. Agradeço muito todos os presentes aqui. Pessoal, obrigado e boa noite.